Investidores, vamos nesse vídeo dar um giro aqui por alguns fatos, dados e estudos importantes e que a gente segue monitorando aí nesta terça-feira, 5 de fevereiro, em que o BTC está sendo cotado aos 42.590 dólares. Eu vou, antes de entrar aqui para esse giro no mercado, deixar o convite para você que é novo e está chegando aqui no canal pela primeira vez ou que está ingressando no mercado de criptomoedas nesta fase do ciclo, que você se inscreva, ative o sininho de notificações para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Eu compartilho por aqui análises de criptoativos, Bitcoin e outras criptos também, sempre projetos promissores, com análises de comportamento de preço, análise de mercado, fundamentos também. Então, bastante informação para que a gente consiga realmente extrair os melhores resultados do mercado aí nesse ciclo de alta que está apenas começando, né, investidores? A gente vai dar um giro aqui, começando por um estudo bem legal, que foi compartilhado pela CryptoCom, e que sugere, investidores, que pode ser que o mercado tenha a oportunidade de voltar a recomprar Bitcoin a 31.300 dólares, tá? Esse estudo diz que em nenhum ciclo o Bitcoin escapou de um reteste na linha de suporte dos long-term holders, ou dos holders de longo prazo que possuem pelo menos 150% de lucro, né, dos seus Bitcoins. E essa linha de suporte está sendo sinalizada por esse gráfico, essa linha na cor azul aqui, certo? E a gente tem o gráfico preto, que é o preço do Bitcoin. E como a gente pode ver, um reteste do preço do Bitcoin lá na linha de suporte aconteceu em 2012, naquele ciclo de alta, aconteceu também em 2016, aconteceu em 2019 e 2020, né? 2020, inclusive, 3 testes dentro dessa região, com aquele março de 2020 inesquecível, né, que o Bitcoin deu uma mega agulhada para baixo, mas recuperou em V. E agora a gente fez o rompimento, né, dessa linha ali do último trimestre do ano passado, agora ela está ali em 31.300 e o gráfico, ou o estudo está sugerindo que um reteste pode acontecer se este comportamento cíclico do Bitcoin se repetir, né? Isso aqui pode representar, investidores, uma janela de oportunidades, assim, fenomenal, caso aconteça, né? A gente segue monitorando porque essa possibilidade de fato existe, né? O Bitcoin está ali na casa dos 42 mil dólares, mas como sendo um ativo tão volátil como uma visita nos 31 mil seria um comportamento totalmente saudável e natural do BTC. E aí a gente segue em frente com esse estudo também muito legal, que indica pra gente, investidores, que cada ciclo do Bitcoin é dividido em 3 fases, né? Uma primeira fase que representa o melhor momento, né, do ciclo para você fazer compras, que foi basicamente o último semestre de 2022 no Bitcoin, né, o último trimestre, para ser mais preciso, foi quando a gente teve aquela oportunidade em dezembro de 2022, onde o Bitcoin formou as mínimas. Depois a gente tem a fase 2, que é a fase de expansão, né, até a gente chegar na fase 3, que é a fase de declínio. E o início da fase 2 normalmente é marcado por um comportamento que é observado no gráfico do percentual relativo de força de Williams. Esse é um indicador da análise técnica que, como a gente pode ver aqui, quando esse indicador atingiu a fase de sobrecompra desse time frame mensal, foi quando a fase 2 foi iniciada e uma grande expansão no preço do Bitcoin foi observada, né? Como a gente pode ver, a gente nem chegou ainda nessa fase de sobrecompra aqui. Isso aconteceu lá naquele primeiro ciclo de alta do Bitcoin, que foi basicamente desde do bloco Gênesis até 2013 ali, né, mais ou menos 2013 para 2014, depois tivemos uma fase de declínio, que é a fase 3, né, e aí assim o mercado foi se projetando, alternando aí as fases até o momento atual, né, e dá pra gente falar que não ainda concretizamos, né, todo o potencial em termos de preço do Bitcoin nessa fase de expansão. Tem muito por vir ainda, eu acredito que estamos ainda nas fases iniciais desse ciclo de alta do BTC. E seguindo aqui, investidores, olha só esse estudo, que legal, caras. Isso aqui foi feito pelo time de research da ARK Invest. Ele mostra pra gente basicamente o seguinte, investidores. Qual seria o impacto no preço do Bitcoin se um determinado percentual de 250 trilhões de dólares em ativos investable, ele está chamando aqui, em ativos investíveis, ou seja, são 250 trilhões de dólares que estão circulando no mercado de capitais, circulando no mercado de investimentos. O quanto representaria no preço do Bitcoin um determinado percentual da alocação desses 250 trilhões? Olha só, se 1% desses 250 trilhões entrarem em Bitcoin, a gente já vai ter um valor por unidade lá na faixa, mais ou menos dos 120 mil dólares, né? Se apenas, olha só, apenas e somente 4,8% de toda essa riqueza
que está investida nos diversos ativos do mundo hoje, vier para o Bitcoin, a gente já vai ter um valor de mercado, um valor por unidade do Bitcoin, na verdade, na casa dos 550 mil dólares, né? E a gente sabe que o Bitcoin atingindo esse patamar de preço vai levá-lo a atingir também a capitalização, o valor de mercado do ouro físico, né? Sendo que, né, num percentual um pouco mais, talvez, arrojado desse estudo, 19,4% dessa riqueza sendo alocada em BTC, a gente teria um BTC por unidade valendo 2 milhões e 300 mil dólares. Né? Se 2 milhões e 300 mil parece algo ainda bastante distante, eu acredito que 550 mil dólares nem tanto, tá, investidores? Acredito que esses patamares de preço estão mais próximos do que a gente imagina para o BTC. Não espero para esse próximo ciclo, mas enfim, eu não vou ficar projetando ciclos futuros aqui, vamos viver passo a passo, fase a fase, mas eu acho que nós veremos sim o Bitcoin ultrapassando essa casa aqui, tá? Vocês sabem que eu acredito em Bitcoin a $1 milhão. Né? Isso pode demorar mais ou menos, mas eu acredito que isso deve acontecer. E seguindo aqui, investidores, olha só que legal. Você se lembra daquela criptomoeda que o Facebook queria lançar? Olha só, o David Marcus, ele era o vice-presidente do Messenger do Facebook e ele liderou, né, aquele projeto Libra, que era a criptomoeda do Facebook, que acabou enfrentando barreiras regulatórias, né, os políticos lá tiveram receio de que essa criptomoeda pudesse ser uma ameaça ao dólar e aí o projeto não foi para frente. Mas o David disse, com a minha experiência, hoje eu tenho uma inabalável convicção de que o Bitcoin é o único dinheiro neutro da internet que um dia existirá, né? E eu faço parte, investidores, de um grupo de investidores que é bem bacana, assim, já faz uns 5 anos que eu participo, e lá a gente tem diferentes especialistas de mercado, tipo, tem um cara que é especialista em commodities, o cara que entende tudo de cobre, o outro que entende tudo de ouro, a gente tem o cara que cobre o mercado de tecnologia, as empresas de tecnologia, um outro que é especialista nas commodities agrícolas, o outro que é especialista lá do Dow Jones, no setor industrial, enfim, e eu represento lá o Bitcoin e as criptomoedas, e isso é uma coisa que eu falo para os caras há muito tempo já, tá? E eu falo aqui nesse canal também. A tese de investimento, ou minimamente de exposição ao Bitcoin, para todo e qualquer investidor que possui ativos de risco em seu portfólio, já caiu de maduro. Essa tese caiu de maduro, investidores. Já não é mais segredo para quem se informa minimamente que o Bitcoin é realmente o futuro do padrão monetário. E aí a gente segue aqui, investidores, entrando agora em um tema bem delicado, né? O Jerome Powell, que é o presidente lá do Fed, ele deu uma entrevista para esse programa aqui, ó, 60 Minutes, 60 minutos. Essa entrevista está repercutindo bastante lá. E ele disse algo que a gente sempre fala aqui no canal, né? A dívida nacional dos... Isso foram coisas que ele disse lá na entrevista. A dívida nacional dos Estados Unidos é insustentável. A dívida nacional está crescendo mais rápido que a economia. Estamos pegando emprestado das gerações futuras. E a dívida projetada em 30 anos é de 144 trilhões de dólares. E aí fica a dúvida aqui, você já comprou o Bitcoin ontem? A coisa está muito estranha na economia dos Estados Unidos, investidores. E se existe um risco para os mercados globais hoje, esse risco se chama dívida americana. E o Jerome Powell, nessa mesma entrevista, deixou claro que é provável que eles esperem além de março para efetuar cortes na taxa de juros. E essa é uma decisão muito polêmica, porque isso aqui mostra pra gente o que os Estados Unidos estão pagando de juros da dívida hoje, ultrapassou a casa de $1 trilhão, investidores. Government interest payments crosses 1 trillion. Isso é realmente uma loucura, né? Até quando eles vão conseguir sustentar as taxas de juros tão altas com um pagamento de juros da dívida nesses patamares, né? Fica aí a grande questão. E o mercado já ajustou aqui as suas expectativas em relação à próxima reunião do dia 20 de março do Fed, né? 85% aqui aponta pra gente, né, para uma manutenção. 85% das probabilidades apontam para uma manutenção dos juros nos patamares atuais, entre 5,25 e 5,50. Já para a reunião de maio, voltam as perspectivas de cortes, né? A gente tem aqui 54% de probabilidades da gente já começar a ver cortes, então, na taxa básica de juros americana. E olha só, investidores, eu falo para vocês daquele que pode ser o alinhamento dos astros, né? O que vai ter acabado de acontecer lá em 1º de maio? O halving do Bitcoin. O halving do Bitcoin vai acontecer na segunda quinzena de abril. A gente pode ter
Caras, isso pode ser fantástico, meu Deus. Eu não vejo a hora que esses eventos se concretizem logo, né? Porque Bitcoin mais escasso, taxas de juros caindo, mais dinheiro entrando para ativos de risco. Isso representa basicamente tudo que a gente trabalhou como tese aqui durante esse tempo no canal e que deve estar se concretizando e vai levar o mercado aí à próxima bull run, né, o mercado de criptoativos. E olha só, o Donald Trump já disse que, caso eleito, vai demitir o Jerome Powell. Então o Powell já está com os dias contados, pelo menos caso o Donald Trump seja eleito, ele está liderando, né, investidores, as pesquisas, né, presidenciais lá nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Tem eleição americana, isso também gera reflexo no mercado. E lá em El Salvador, o Nayib Bukele foi reeleito, né, investidores, com uma margem, inclusive, assim, uma margem percentual bem expressiva, foi algo em torno de 85%, né? Ele ficou bem famoso aí pelo mundo porque é o presidente Bitcoiner, né? O cara que simplesmente tornou uma moeda de curso legal. O Bitcoin é uma moeda de curso legal lá em El Salvador. E aí, investidores, partimos então aqui para fechar com uma análise de preço. O BTC segue dentro daquele range de lateralidade, certo? O Bitcoin não está conseguindo se consolidar acima dos 45 mil dólares, mas também o que a gente observa aqui foi um falso rompimento da região dos 40 mil, né? Ele se projetou para baixo, fez uma mínima em 38 mil dólares, mas voltou a se projetar. Agora o que a gente precisa observar com bastante atenção aqui, investidores, é se aqui de fato a gente vai ter uma formação de um topo. Se isso aqui for um topo, o cenário começa a se configurar aí de mais probabilidades da continuidade dessa correção, porque aí a gente vai ter um topo descendente em relação a esse topo aqui. E eu estava vendo pelas bandas de Bollinger do Diário que se o Bitcoin romper para baixo aqui os 41.900 dólares, 41.900, a chance do Bitcoin voltar a retestar esse nível dos 39 mil se torna grande, né? E aí, quem sabe a gente pode ter aquele cenário do Bitcoin rompendo então essa mínima aqui e vindo buscar aquelas regiões que podem ser a sobrevenda do diário no índice de força relativa. Sobrevenda do diário no índice de força relativa, se acontecesse hoje, seria nos 37 mil dólares, certo? Então, BTC ainda em um cenário aqui de lateralidade, né? Foi natural o Bitcoin ter perdido força depois dos 45 mil dólares, depois de um movimento de alta que vinha se estendendo desde lá de setembro, né? A gente acredita, o mercado acredita, né, que esse movimento de alta ele vai ganhar bastante força depois do halving, né? Pelo menos essa é a expectativa que eu também tenho. Qualquer coisa diferente disso seria uma surpresa para mim. Se de repente a gente tiver uma correção no S&P, investidores, pode ser que a gente, de fato, veja o Bitcoin voltando a retestar níveis de preço um pouco mais baixos. O S&P renovou as máximas históricas, vem aqui em uma pernada de alta que já se estende desde lá de 27 de outubro. A última pernada de alta do S&P ocorreu durante 136 dias. Essa última pernada de alta já está aí acontecendo há pelo menos 101 dias. A gente começa a ver algumas divergências de baixa no índice de força relativa também do S&P. Então, seria natural aí um certo mau humor do mercado, né? Catalisadores de baixa, vamos chamar assim, né? Noticiário forçando o gráfico a fazer o que o gráfico precisa fazer, que é corrigir esse movimento, né? E quem sabe a gente pode ter então uma fase corretiva aí para não só S&P, mas Bitcoin e criptoativos. Essa é uma hipótese, né? Não quer dizer que isso vá se concretizar, porque se o Bitcoin ficar lateralizado aqui, esse é um cenário factível também, e isso poderia abrir uma oportunidade, né, para que a Ethereum possa voltar a se projetar para cima lá. Bom, a gente não vai olhar a Ethereum aqui agora, mas a atualização lá na ETH tá para acontecer, né, investidores? Eu acredito que a gente pode ter movimentos positivos do preço aí quando a gente tiver novidades em relação ao sucesso, né, dessa atualização. Vamos ver o que acontece. Estou com bastante expectativa lá na ETH também. E aqui no Bitcoin, vocês já sabem, né? Se houver quedas, isso representa pra gente apenas maiores oportunidades, né? Oportunidades melhores do que, por exemplo, o preço atual para comprar BTC. Nada de alerta, nada pode nos parar esse ano, investidores. Nada pode nos parar. Não existe FUD, não existe nada que vai abalar a nossa convicção de que nós teremos aí um movimento bem legal e que vai novamente colocar a gente em um novo patamar financeiro. Certo? Eu vou fechar o vídeo agradecendo vocês que ficaram comigo até o final. Vou pedir para não esquecerem de deixar o like para fortalecer o canal e também de se inscreverem para continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo. Um forte abraço a todos e até uma próxima análise. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles.
Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do Relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado exploda e seja tarde demais. Corre lá!